E aí galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos revisar tudo que a gente viu sobre fração e responder alguns exercícios. Então vamos lá. Vamos rever fração. Primeiro vamos entender o conceito de fração. As frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Ok? Então, com um exemplo, a gente podemos pensar numa pizza que foi dividida em 8 partes, sendo que cada fatia corresponde a 1/8, ok? A gente já aprendeu a fazer essa leitura de fração, 1/8 do seu total. Se eu como 3 fatias, posso dizer que eu comi 3/8, tranquilo? Então é justamente isso, eu tenho um todo e eu dividi em partes iguais. Nesse aqui exemplo, eu tirei uma fatia de um total de 8. O meu número que está embaixo é sempre o meu valor total. E o valor que está em cima é o valor que eu estou utilizando naquele momento. Ou estou retirando, ou o que sobraram é o valor, a parte daquele todo. Tranquilo? É importante lembrar, nas frações, o termo superior é chamado de numerador. Enquanto o termo inferior é o termo que está embaixo, é chamado de denominador. Isso aí você já sabe que eu estou ligado. Mas aqui, o numerador, como é que a gente faz essa leitura? O número de cima, a gente faz a leitura normalmente, como a gente conhece os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Já o denominador tem uma leitura especial, ok? Então vamos na sequência. 1, eu falo inteiro. Então se eu tenho 1 aqui embaixo, significa que eu tenho um inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros. Vai depender do meu denominador. Se for 1, é chamado de inteiro. Se for 2, o número 2, como aparece aqui no exemplo, eu falo meio. Inteiro, meio. E 3 é terço. Quarto, quarto. Quinto, quinto. Entendeu? E assim vai até o 11º. Quando eu chegar em 11, eu falo a leitura do número e acrescento a palavra avos. Então, 11 avos, 12 avos, 13 avos. Entenderam? E assim vai por diante. Isso aqui explica bem a parte de fração. Eu tenho um inteiro, significa que eu tenho um completo ali. Vamos utilizar maçãs como exemplo. Eu tenho aqui uma maçã inteira. Então, vem justamente desse conceito. Eu peguei essa maçã e dividi em duas. Eu tenho um meio e um meio. Tranquilo? Eu tenho 1/2 e 1/2 que junto formam um inteiro. Eu dividi em 3. Então eu peguei essa maçã e dividi em 3. Eu tenho 1/3 dessa maçã. Se eu dividir em 4, eu tenho 1/4 dessa maçã. Tranquilo? Então é justamente esse o conceito de fração, bem tranquilinho, vocês já viram. Eu só estou revisando para a gente evoluir. Então aqui, essas figuras que a gente também já viu, explica bem essa parte da divisão da fração. A gente sabe que a fração é uma divisão, ou seja, eu vou dividir essas figuras em partes iguais e vou pegar partes desse total. Então aqui, nessa primeira figura, eu tenho uma figura totalmente preenchida, ou seja, eu tenho uma figura inteira. Então a gente fala um inteiro, tranquilo? Já aqui, ó, nesse triângulo aqui, eu dividi em 3 partes iguais. E apenas uma dessas partes está pintada. Ou seja, eu tenho de um total de 3, eu tenho 1/3. Tranquilo? Já aqui eu tenho um círculo que eu dividi em 2 partes. Apenas uma parte está pintada, eu digo que eu tenho uma de um total de 2. Eu tenho 1/2. Aqui eu dividi em 5, eu tenho 1/5. Aqui eu dividi em 3, estou pintando 2, eu tenho 2/3. 1/6, 3/4, 3/5, 4/6 e 2/4. Deu para entender? Então, isso aqui é justamente a fração. Isso aqui é a representação da fração. O que está acontecendo aqui é justamente a parte numérica também. Vamos dar um exemplo aqui. Calcule 3/4 de xícara com 240 ml. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente quer calcular a fração de uma determinada quantidade, a gente precisa saber o quê? Eu tenho 3 partes de um total de 4. Ou seja, eu tenho que dividir 240 por 4 e multiplicar por 3. Então a gente pode também multiplicar
240 por 3, 240 vezes 3, que deu 720, podem conferir. E esse 720 eu vou dividir por 4. Significa o quê? Que eu estou pegando 3 dessas partezinhas que eu dividi por 4. Então eu dividi por 4 e estou utilizando 3 partes dessa. 720 dividido por 4 vai dar 180 como resultado. Então 3 quartos de 240 é justamente 180. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo aqui. Calcule um décimo de um salário de 3.000. Calcular um décimo de um salário de 3.000. Tá, como é que a gente pensaria nesse exemplo? Eu vou multiplicar por 1 e vou dividir por 10. Então, se eu vou multiplicar por 1, permanece o mesmo número. No caso, 3.000. 3.000 dividido por 10, uma dica aqui. Quando eu vou dividir por 10, eu sempre excluo um zero. Se eu tenho 3.000, que é 3 zero, eu vou passar a ter 2 zero. Ou seja, vai ficar 300. Um décimo de 3.000 é igual a 300. Dividir por 10 é só cortar um zerinho ali. Dividir por 100 seria cortar 2 zerinhos. Por 1.000, 3 zerinhos. E assim vai em diante, ok? Então vamos para essa questão. Determinado condomínio trocou seu reservatório de água com capacidade para 15.000 litros por outros 2/3 maior. Qual a capacidade do novo reservatório? Então nessa questão a gente entende o seguinte. Existe um reservatório de 15.000 litros e foi trocado por um reservatório maior, que seja 2/3 maior. Maior que quem? Maior que o próprio reservatório. Ou seja, vai ficar 2/3 de 15.000. 2/3 de 15.000 é quanto? 2 vezes 15.000, se você multiplicar 2 por 15 dá 30, vai ficar 30.000, não é? 30.000 dividido por 3 vai dar justamente 10.000. Então é isso que acontece. 2/3. Eu estou pegando duas partes e um total de 3, que é justamente dá 10.000 como resultado. Então 2/3 de 15.000 é igual a 10.000. Tá, se ele é 2/3 maior, significa que eu estou adicionando. Então eu tenho 15.000, que já era um reservatório antigo, mais 2/3. E 2/3 equivale a 10.000. Então 15.000 mais 10.000, eu tenho 25.000 litros no meu novo reservatório. Deu para entender? Bem tranquilo, não foi? Então vamos seguir aqui. A gente também viu o conceito de frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Dizemos que duas ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade. Eu costumo dizer que são frações com escrita diferente que têm a mesma resposta, o mesmo resultado. Então vamos visualizar aqui. Eu tenho aqui esses 3 círculos que estão divididos em partes diferentes. Então aqui eu tenho um círculo e dividi em 2 partes. E pintei metade dessa. Eu tenho 1/2. Tenho 1 de um total de 2. Já nesse círculo, eu dividi em 4 partes. Mas eu ainda estou utilizando o meio círculo. Só que eu estou utilizando 2 partes, não é? Então eu tenho 2 de um total de 4. Já nesse círculo, eu dividi em 8 partes. E dessas 8 partes, 4 partes compõem o meio do círculo e as que estão sendo utilizadas. Então aqui a gente percebe o quê? Que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Eu posso dizer que essas frações são equivalentes. São frações que eu estou escrevendo de uma forma diferente, mas tem o mesmo resultado. Lembra que eu falei que uma fração é uma divisão? Se você fizer essa divisão e essa, você vai obter o mesmo resultado. Se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Se eu dividir 2 por 4, vai dar 0,5. Se eu dividir 4 por 8, vai dar 0,5. Deu para entender? Isso que são chamadas frações equivalentes. Para a gente achar frações equivalentes, a gente precisa multiplicar ou dividir. Então aqui eu tenho a fração 1/2, que é 1/2. Quando eu ver que eu não consigo mais dividir, eu chamo essa fração de irredutível. Ela é a minha primeira dessa família de frações equivalentes. Mas eu posso multiplicar, não posso? Então, nesse exemplo aqui eu vou multiplicar por 3. Observação, o que eu faço no meu numerador, eu sou obrigado a fazer no meu denominador
para que não altere o resultado da minha fração. Se eu fizer em cima e fizer embaixo, eu vou achar uma fração equivalente com o mesmo resultado. Então, frações equivalentes, esse conceito é muito importante, pois vai ajudar a gente a calcular, a simplificar as frações. Tranquilo? Então, aqui eu tenho 1 sobre 2, multipliquei por 3 o meu numerador, ficou 3, e embaixo eu tenho que multiplicar por 3 também, então ficou 3 sobre 6. É uma fração equivalente a essa. Aqui, 3 vezes 5, eu continuo a multiplicação. Como nesse caso aqui eu estou multiplicando por 5, vou multiplicar embaixo e em cima, ao mesmo tempo. Tranquilo? 3 vezes 5, que dá 15, e 6 vezes 5, que dá 30. 15 sobre 30 também é uma fração equivalente a 1 sobre 2. E a outra, se eu multiplicar 15 por 2, eu tenho 30 como resposta, e 30 vezes 2, eu tenho 60 como resposta. Então, 30 sobre 60 também é uma fração equivalente a essa daqui. Deu para entender? Frações equivalentes vão nos ajudar muito. Inclusive, eu posso reduzir frações ao mesmo denominador. Isso vocês viram na parte de adição e subtração. Lembram que a gente reduz ao mesmo denominador? A gente vai rever aqui. Na adição e subtração, o primeiro caso é o mais tranquilo, quando os denominadores são iguais. Isso aqui não tem segredo. Se os denominadores, que são os meus números inferiores aqui das minhas frações, se for igual, eu simplesmente repito e faço a operação na parte de cima. Perceba uma coisa, aqui eu coloquei mais e menos. Essa anotação eu coloquei simplesmente para você entender que eu posso fazer isso tanto na adição quanto na subtração. Então, 3 mais 2 seria uma fração como resposta. Ou 3 menos 2. Eu coloquei simplesmente para que você saiba que o algoritmo é o mesmo, só vai mudar a operação. Qual a operação que você deseja realizar? Vai ser a adição ou a subtração? Então, você utiliza só um sinal aqui, tá? Eu coloquei 2 só para que você entenda que eu posso fazer isso com as duas operações. Então aqui, utilizando a adição, 3 sétimo mais 2 sétimo, eu repito o meu denominador e faço a operação de adição com meus numeradores. Então 3 mais 2, 5. 5 sétimo é o resultado da adição dessas frações. E o segundo caso é o seguinte, quando eu tenho denominadores diferentes. O que é que a gente precisa fazer? Eu tenho denominadores diferentes, eu preciso achar um denominador comum. Então isso já vai reduzir ao mesmo denominador. E para isso eu utilizo o conceito de frações equivalentes. Eu vou ter que achar uma fração equivalente a essa, 3 sobre 7, e outra equivalente a 2 sobre 5, que tenham o mesmo denominadores. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que achar um múltiplo de 7 que seja ao mesmo tempo múltiplo de 5. Aí nesse conceito que você usa o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Mas eu posso simplesmente achar um múltiplo qualquer. Não precisa ser o menor. 3 sobre 7 mais 2 sobre 5. Se eu multiplicar 7 por 5, ao mesmo tempo eu vou estar achando um múltiplo de 7 e um múltiplo de 5, não é verdade? Então, é essa a ideia que eu quero que vocês entendam. Eu multipliquei 7 por 5, achei 35. Lembra que eu falei que são frações equivalentes? É isso que está acontecendo. Eu peguei a minha 3 sobre 7, que eu coloquei aqui até de mesma cor para que vocês percebam. 3 sobre 7, eu achei uma fração equivalente a ela, 15 sobre 35. Por que eu achei 15 sobre 35? Porque eu multipliquei 7 por 5, que deu 35. Se eu multipliquei o 7 por 5, ao mesmo tempo eu tenho que multiplicar o meu valor de cima, o meu numerador. 3 vezes 5, que deu 15. Então, essa fração aqui, que está até de rosa, é equivalente a essa. Ou seja, eu só reescrevi de uma forma diferente, mas o resultado ainda é o mesmo. Da mesma forma aconteceu aqui. Eu tenho 2 sobre 5, eu multipliquei 5 por 7, que deu 35. Se eu multipliquei o 5, que está embaixo da minha fração, em cima também eu sou obrigado a multiplicar por 7. Então, 2 vezes 7, 14, 5 vezes 7, 35. Então, a gente achou duas frações equivalentes a essas duas primeiras
E agora, vocês percebem uma coisa, os denominadores são iguais, eu simplesmente faço a operação normalmente, como a gente já sabe. Repito o denominador e faço a operação no meu numerador. Tranquilo, né? Então. E também a gente aprendeu sobre a multiplicação de fração. Essa aqui não tem segredo nenhum. Multiplicação de fração, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Somente. Nesse caso aqui eu estou utilizando letras para generalizar, ok? Então A sobre B vezes C sobre D. Essas letrinhas que eu coloquei aqui podem ser trocadas por números. Então vai acontecer o seguinte, eu vou multiplicar A vezes C e B vezes D. Aqui tornando A C e B D. Bem tranquilo, né? A gente também aprendeu a divisão. A divisão de fração, você vai repetir a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso é colocar o denominador no local do numerador e o numerador no local do denominador. Tranquilo? E é só realizar a multiplicação que a gente acabou de ver. E aí, gostaram da nossa aulinha de hoje? Na aula de hoje a gente viu bastante assunto sobre fração, revisou tudo, tranquilo? E ainda existem os números mistos. Se você não lembra, assista a aula passada que eu falei sobre os números mistos. Galera, essa foi a nossa aulinha de hoje e eu vejo você na próxima aula.